Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, já aproveita e se inscreva no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista. Agora, se você for de direita, logicamente você não vai se inscrever no canal, porque este é um canal progressista, que combate essa extrema-direita fascista, bolsonarista, certo? Que eles estão querendo dar um golpe de Estado na nossa democracia. E olha bem, esse tipo de coisa que está acontecendo no Brasil, porque até os deputados estão reclamando. Estão dizendo que tanto o Congresso Nacional diz que está caminhando para ser um dos mais improdutivos nos últimos anos. Agora eu pergunto, qual é o ano que o Congresso Nacional foi produtivo? Tem um monte de parasita. Veja ontem até em uma das comissões lá de justiça, suspenderam um deputado que não sabe se comportar como gente. Quer dizer, e ele já tem um histórico assim, lá no estado dele, na cidade dele, e tem outra, o negócio dele é agredir mulher. Então, o Congresso Nacional só tem isso de produção. Inclusive, no Legislativo, parece não ter, inclusive, retornado das férias. Isso os deputados que estão dizendo. Quer dizer, aqueles que não são parasita, porque a maior parte, inclusive do PL, são parasitas. A maior parte. E tem outra. Acho que 60% dos parlamentares do PL estão sendo processados ou investigados. Agora, eu não sei o que a Câmara e o Senado estão querendo, porque o Hugo Mota, inclusive, a estratégia dele diz que ele está atrasando os trabalhos. Isso é o que dizem na Câmara dos Deputados. Agora, o presidente do Senado, inclusive, por que não está andando as coisas? Porque agora ele está como sendo o braço direito do presidente Lula. Então o Lula faz uma viagem, lá vai o Alcolumbre junto. Inclusive agora parece que foi para a Rússia. Depois vai para a China, tal. E aí diz que não anda as coisas tanto no Senado quanto na Câmara. Agora, o Hugo Mota, ele, inclusive, as pautas que ele vê são pautas ele aposta, inclusive, no consenso. E aí tem matérias que não recebem, aquelas matérias que não recebem o apoio majoritário, ele tira fora. E tem outra. Diz que eles fazem reuniões com lideranças partidárias, só que não resolve coisa nenhuma. E tem outra. A oposição, os bolsonaristas, aqueles fascistas de extrema direita, inclusive, que todos eles
fazem parte das igrejas evangélicas, porque eles dizem que tem Deus no coração. Agora, no meu modo de entender, muitos deles têm o Satanás na cabeça. Porque só com o Satanás na cabeça é que eles desenvolveram e organizaram aquele ato de terror na Praça dos Três Poderes e tentaram dar um golpe na nossa democracia. Agora, a Câmara dos Deputados registra o pior início de trabalho em um mandato de presidente. Olha bem, é o pior trabalho da Câmara em 10 anos. É o pior. Agora, dizem os deputados, inclusive, que o Hugo Mota, ele só supera o Rodrigo Maia, que era do PSDB, que também não fazia absolutamente nada. Inclusive porque era um parasitão, não foi nem eleito. E isso é o Congresso Nacional que nós temos. Isso é o Congresso Nacional. Agora, eles falam, não, tem indicação para isso, para aquilo. Agora, eu não vejo vantagem nenhuma nisso. Não vejo vantagem nenhuma. Nenhuma mesmo. Agora, dentro de toda essa parasitagem do Congresso Nacional, eles fizeram uma sessão outro dia que foi meio tumultuada, porque eles querem aumentar. Já não chega os 513 deputados que tem na Câmara, se já não chega a isso, eles agora querem aumentar. Eles querem aumentar para 531. Agora, teve uma votação lá, e a votação foram 270 votos favoráveis e 207 contrários. Quer dizer, a maioria quer que aumente os deputados. Quanto mais deputado, mais trabalho e mais grana do trabalhador é tirado. Porque eu acho que se tivesse a metade, até menos da metade, o Congresso Nacional funcionaria bem melhor. Porque veja a qualidade dos deputados. Inclusive ontem teve um tal de Gilvan da Federal, que já foi condenado no estado dele várias vezes por desrespeitar inclusive as mulheres. Ele não respeita ninguém. E agora todo choroso, porque ontem foi o julgamento dele na Comissão de Justiça. Ele até chorou. Quer dizer, ele deu uma de Bolsonaro. Chorou em público. Mas esse choro, sabe para que é? Chama-se chantagem emocional. É para as pessoas que têm menos esclarecimento se envolverem e falar, nossa, mas ele é tão bonzinho, está até chorando. Mas o Satanás também chorou. Satanás também chorava. Para convencer aquelas pessoas mal informadas, eles choravam, não lembra? Quando ele governou praticamente durante 4 anos?
vai aumentar os deputados, e o mérito ontem da matéria foi analisado em plenário, logo após os deputados aprovarem a urgência da proposta. Agora, o número atual de deputados foi estabelecido por lei, isso lá atrás, em 1993, definindo que o tamanho da representação de cada estado na Câmara tem de ser proporcional à população do estado. Agora, a ampliação do número de deputados atende à determinação do Supremo Tribunal Federal. No ano passado, os ministros entenderam ser necessário uma revisão no número de parlamentares com base nos dados do Censo Demográfico de 2022. Agora, caso os deputados não decidam até 30 de junho, a palavra final sobre a manutenção ficará a cargo da Justiça Eleitoral. Agora, no parecer das proporções, cria novos 18 assentos para parlamentares. Isso, deputado federal. 9 estados seriam beneficiados. Olha bem, os estados que seriam beneficiados. Na Amazônia, o estado da Amazônia, eles aumentariam em 2 deputados. No Ceará, aumentaria mais 1 deputado. Em Goiás, mais 1 deputado. Minas Gerais, mais 1 deputado. Mato Grosso, mais 2 deputados. Pará, mais 4 deputados. Paraná, mais 1 deputado. Rio Grande do Norte, mais 2 deputados. E em Santa Catarina, que é o estado que tem mais organizações nazistas, aumentariam para 4 deputados. Agora, o impacto anual dessas ampliação seria de aproximadamente 64,6 milhões de reais. Isso considerando a margem orçamentária estimada para o exercício de 2025. Agora, a direção da Casa conclui que, mesmo hoje, o orçamento da Câmara dos Deputados já comportaria a despesa decorrente da aprovação desse projeto de aumento de deputado. Agora, isso também, contudo, sobre as quais os aspectos foram levados, a consideração para o cálculo de que cada novo deputado geraria um custo anual de 3,6 milhões, isso anuais. Agora, a matéria de autoria do deputado Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, essa é aquela filha daquele bandido que foi caçado, o Cunha. Agora, a polêmica coloca os deputados de um mesmo partido em posições opostas. A última vez que o número de deputados passou por uma atualização foi em 1984. Agora, a ordem do Supremo Tribunal Federal era que a Câmara continuasse tendo 513 deputados, com a redução de algumas bancadas e o crescimento de outras, o que é motivo, inclusive, de resistência
entre os parlamentares, inclusive o Hugo Mota, que é presidente da Câmara, que poderia, o estado dele, perder cadeiras. Agora, Alagoas, Bahia e Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, eles perderiam parlamentares. O Rio acho que perde tal. Agora, os outros 7 ganhariam, que é a Amazônia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará e Santa Catarina. Agora, desde que chegou o comando da casa, o Hugo Mota tenta costurar um acordo para impedir, inclusive, a perda de cadeira. Porque se ele perde cadeira, ele perde força. Agora, ele sugeriu elevar o número de cadeiras para 524, mas o relator foi além, recomendando a ampliação para 531 cadeiras. Agora, é o fim da picada isso aí. Agora, dentro disso tudo, tem um outro parlamentar, que inclusive ele já até, o Marcelo de Castro, do MDB do Piauí, que é o relator de uma proposta de emenda constitucional que acaba com a reeleição para o presidente da República, governadores, prefeitos, e defende extinguir essa possibilidade a partir das eleições de 2028, estabelecendo um mandato de 5 anos para o presidente da República, para o governador e para os prefeitos. Agora, esse relator, por exemplo, ele deveria fazer esse relatório e diminuir a quantidade de anos que fica um senador. Por que o senador tem que ficar 8 anos? E agora ele está querendo que o senador fique 10 anos. Quer dizer, entrou uma tranqueira, você só vai poder tirar depois de 10 anos. Porque o que tem de tranqueira no Senado Federal não é brincadeira. E tem outro porém também em cima disso. Porque esse relator Marcelo de Castro não coloca nesse relatório dele que senadores e deputados também vão ter só um mandato. Não pode se reeleger. Porque aí vai criar alternância nos cargos. Porque o que acontece hoje em dia? Tem deputados que ficam 30 anos, senador que fica 40. Agora, isso é o fim da picada. Tem que acabar, já que ele quer acabar com a reeleição do presidente da República, do governador e dos prefeitos, por que também não acabar com a reeleição de deputados, senadores e vereadores? Fazer uma única legislatura. Eu acho que dessa forma andaria até melhor. Agora, no relatório dele, ele, como é senador, ele quer aumentar o mandato
para 10 anos. E isso com direito à reeleição. É o fim da picada isso. E esse pessoal, inclusive, é que também queria o golpe de Estado para implantar uma ditadura, para deixar a vida inteira. Agora, quer mudar, quer que o presidente não seja reeleito, que o governador não seja reeleito, que os prefeitos não sejam reeleitos, então bem tem que colocar nessa barca deputados, vereadores e senadores. Assim todos terão um mandato só. Por que o deputado, o senador e vereador tem que ter vários mandatos? Tem que acabar com isso. E tem outro porém também. Já que vai mudar isso, também tem que acabar com o voto obrigatório. Acabar com o voto obrigatório. Já que é democracia, então o voto tem que ser facultativo. Porque em uma democracia, você não pode ser obrigado a fazer determinadas coisas que você não quer. Por exemplo, chega as eleições, eu estou lendo um livro e não quero parar, então não vou votar. Se você fizer isso hoje, aí você tem que pagar uma multa. Aí o pessoal fala assim, mas é uma multa baratinha. Mas é uma multa. Agora, se fosse facultativo, não teria multa, certo? É o fim da picada. E esse pessoal que quis, inclusive, olha bem, dar o golpe de Estado na nossa democracia para implantar no Brasil uma ditadura militar. E ditadura militar nós não queremos, certo? Então, pessoal, olha bem, fico por aqui e não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então fico por aqui e um tchau.